Se não passou o cântico, nós vamos cantar o hino 426 do Cantor Cristão. 426 do Cantor Cristão. João capítulo 2, verso 14, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vou convidar os irmãos a curvarem as suas cabeças. Nós vamos interceder em favor dos nossos jovens, nossos adolescentes, pedir a Deus que Deus os mantenha firme e firmados em suas mãos santas. Agradecer a Deus pela conferência que aconteceu no final de semana, as mensagens que foram apresentadas. Clamar a Deus, irmãos, para que seja real as decisões que são tomadas e o nosso comprometimento com o Senhor Jesus. Clamar por maior envolvimento nosso como igreja em todas as atividades da igreja, bem como na evangelização, na adoração de forma geral. Peço a Deus que os nossos jovens, eles permaneçam firmes nas mãos santas do Senhor Jesus Cristo. Que não sejam distanciados das verdades das Sagradas Escrituras. E o que nos mantém firme é de fato a palavra e a nossa comunhão com o Senhor. Todos os outros eventos, eles são importantes, são preciosos para a causa do reino, mas o que de fato permanece são os nossos comprometimentos com o Senhor. Vou pedir à irmã Meire Gomes que ore agradecendo pela conferência e clamando a Deus mais uma vez pelos nossos jovens. Oremos.
Grandioso Deus que estás nos céus, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui, ó Deus, reunidos em teu nome, ó Pai amado. Clamo a Ti, ó Deus, em favor de nossas vidas, ó Deus, cada servo, cada pessoa que se faz aqui presente nessa noite, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, sondando cada coração, ó Deus, o Senhor é sabedor, Senhor, de cada necessidade, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os Teus servos, ó Deus amado, abençoando aqueles, ó Deus, que nos assistem de casa, ó Pai, aqueles que não puderam estar aqui presentes, ó Deus, que o Senhor esteja indo de encontro a cada necessidade, ó Deus. Neste momento, ó Deus, venhamos colocar diante da Tua presença, ó Deus, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, ó Deus, Criador dos céus e da terra, ó Deus, o nosso Criador. Colocamos as nossas vidas, ó Deus, diante do Teu altar. Colocamos, ó Deus, os jovens, adolescentes desta igreja, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, clamando ao Senhor que o Senhor esteja sustentando a cada vida, ó Deus amado. Te louvamos pela conferência, ó Deus, por tudo quanto foi realizado, ó Deus, e que os Teus servos, ó Deus, estejam, ó Deus, sempre, ó Pai, com envolvimento, ó Deus, de fazer a Tua obra, de fazer o Teu trabalho, ó Deus. E aquelas pessoas, ó Deus, que ouviram da Tua palavra, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha, ó Deus, transformar, Senhor, cada coração e cada vida, ó Deus. E que os Teus servos, ó Pai, possam estar firmados sempre em Tuas mãos, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que os dias são maus, ó Deus, e sabemos, ó Deus, que somente o Senhor, ó Deus, é que pode, ó Deus, nos guardar e nos livrar de todo o mal, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus, eu te peço em favor de cada jovem, ó Deus. Sustente-os em Tuas mãos santas, ó Deus. Continue os abençoando, ó Deus, para que os mesmos, ó Pai, venham crescer a cada dia, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Nos abençoe a nós todos, servos do Senhor, ó Deus, que possamos ser revestidos, ó Deus, da Tua palavra a cada dia, para que não venhamos pecar contra Ti, ó Deus. Obrigado por este culto, ó Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui louvando o Teu nome. Que o Senhor continue, ó Deus, falando em nossos corações, que cada hino, ó Deus, que a Tua palavra que iremos, ó Deus, ouvir, que venha falar profundamente em nossos corações. Eu te agradeço por tudo e essa é a minha oração que eu te faço em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico Quem nos separará? Quem nos separará
vamos interceder, vamos curvar nossas cabeças mais uma vez, orar em favor de todas as nossas necessidades, orar em favor dos enfermos, orar em favor das famílias que estão passando por um período de luto, que Deus tenha compaixão de cada vida. Ore em favor de toda a ação evangelística e missionária da igreja, ore pelas nossas congregações, Vereda d'Água, Boa Vista, Vargem Grande, Dois Matos, Montezuma, Maravilha. Ore em favor dos nossos pontos de pregação. Peça a Deus pela vida dos irmãos ali na fazenda Olhos d'Água e os demais pontos de pregação da igreja. Ore pelo nosso desafio de fazer uma visita, conhecer o trabalho na cidade de Santo Antônio do Retiro e avançarmos na pregação do Evangelho, no alcance do Evangelho. Ore em favor dos enfermos, dos irmãos que estão em tratamento, alguns que estavam internados já voltaram para casa. A irmã Zuza, ela teve alta, já retornou para casa. Eu estive fazendo algumas visitas no hospital hoje. A irmã Ana Maria, a irmã Naninha, ela está bem melhor e deve ter alta amanhã. Ela teve pneumonia. Ore para que Deus continue restaurando a saúde dela. Ore em favor da avó da nossa irmã Rosane, um estado assim bem delicado, mas ela prestou muita atenção na oração, ela estava atenta, ela não respondia, mas deu para perceber que ela prestou atenção. Então ore para que a verdade do Evangelho alcance aquele coração, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ore em favor do irmão Zé de Pedro também, estive com ele hoje à tarde, está confortado, a presença de Cristo é maravilhosa, tantos anos de convivência e a partida da esposa, a saudade, mas aquele coração na certeza do reencontro, o conforto que vem da parte de Deus. Que esse testemunho alcance os filhos, os netos do irmão Zé, da irmã Rosa, que já está com Jesus Cristo. Que o testemunho deles alcance os demais familiares. Ore em favor do irmão Mauro. Ore a Deus em favor do nosso irmão Divar, tratamento de saúde dele. Nós temos orado por Johnny, ele está recuperando bem, graças a Deus. Temos orado pela cirurgia que Hermei irá fazer, oremos por ele. Ore em favor da irmã Maria, do irmão Tassilo também. Tratamento delicado do irmão Tassilo e tratamento delicado da irmã Maria, que Deus tenha compaixão dos nossos irmãos. Agradeço a Deus pela boa melhora que Ele tem dado à irmã Edivânia. Vamos orar em favor da irmã Lúcia, da irmã Minelvina, da irmã Rosália. Ore em favor da irmã Odete. Oremos em prol da irmã Zira, da irmã Edith, do irmão Bite, do irmão Hermelino. Ore a Deus, irmãos, em favor do tratamento de Joana. Também ore em favor da vida de Esther. Se porventura tem algum enfermo que eu não citei, os irmãos apresentem diante do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez oremos em favor das famílias enlutadas, que Deus continue trazendo conforto. Para o crente, a partida de fato é um conforto da parte do Senhor. Para a família, aquela tristeza, saudade, mas que Deus continue confortando cada lar, cada família. Ore em favor dos departamentos da igreja. Essa é a última semana desse recesso escolar. Na próxima semana, os nossos jovens retornam às suas atividades. Alguns já retornaram para os estudos na faculdade. Oremos para que Deus os mantenha firmes em sua presença santa. Oremos em prol dos professores aqui da igreja, aqueles que trabalham diretamente na área de educação ou de saúde, ou em outras áreas, que Deus os utilize como testemunhas nestes dias.
A irmã Sabrina vai apresentar esses pedidos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, na Tua presença, ó Pai, nesta noite, somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos também, ó Deus, pelo livre acesso, ó Pai, que temos a Ti, ó Pai. Podemos estar aqui nesta noite, ó Deus, de portas abertas, ó Deus, para louvar e engrandecer o Teu santo e precioso nome, ó Pai. Te agradeço por cada vida, ó Deus, que se faz aqui presente, ó Deus, aqueles que nos assistem, ó Pai, que a Tua palavra, ó Deus, e os hinos entoados, ó Pai, nesta noite, ó Deus, possa achar lugar em cada coração, ó Pai. Amém, Senhor. Quero colocar diante de Ti, ó Deus, cada pedido, ó Pai, que foi feito aqui nesta noite, ó Amém. Pai. O Senhor é conhecedor de cada um, ó Deus, que o Senhor possa estar indo de encontro, ó Pai, visitando a cada enfermo neste momento, ó Pai. E se for do Teu querer e da Tua santa e preciosa vontade, ó Pai, que o Senhor possa estar dando cura, restauração, ó Pai, da saúde desses irmãos, ó Pai. Amém, Senhor. Quero colocar diante de Ti, ó Pai, cada departamento da Tua casa, ó Pai, Senhor. cada servo do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa estar nos fortalecendo a cada instante, ó Pai, nos dando graça, ó Deus, e entendimento da Tua parte, ó Deus, para estarmos fazendo sempre o melhor, Pai, o melhor para o Senhor, ó Deus, Verdade, Senhor. pois só o Senhor é digno, ó Deus, de toda honra e de toda glória, ó Pai. Amém. Quero Te agradecer, ó Deus, pelo final de semana, ó Deus, pela conferência dos jovens, ó Amém. Deus, pelos hinos entoados, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, que foi lida e explicada pelo Teu servo, ó Pai, que ela possa ter ido de encontro a cada vida, ó Pai, e se for algo, ó Deus, que for preciso ter modificação em nossas vidas, ó Pai, que possamos, ó Deus, não somente ter ouvido aqueles belos hinos e aquela bela mensagem, mas que possamos, ó Deus, colocar em prática cada ensinamento, ó Deus, que o Senhor nos deu neste final de semana. Coloco diante de Ti, ó Deus, a vida de cada jovem, que o Senhor esteja fortalecendo a vida de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor possa estar tomando a Tua igreja em Tuas mãos, ó Deus, cada departamento, as crianças, ó Deus, os juniores, os mirins, os adolescentes, ó Pai, os jovens, os adultos, que o Senhor possa estar tomando o Teu povo em Tuas mãos, ó Pai, e possa estar fortalecendo a cada um, nos dando ânimo, ó Deus, para prosseguir, ó Deus, levando a Tua palavra, ó Pai, prosseguir avante, ó Deus, firme no Senhor a cada instante, ó Pai, para não pecarmos contra Ti, ó Pai, e sentirmos o desejo, ó Deus, de fazer o Senhor, ó Pai, conhecido nessa cidade, dando, ó Pai, um bom testemunho, se não falarmos, ó Deus, que nossas vidas possam expressar, ó Deus, o Senhor Jesus Cristo aqui, enquanto estivermos aqui como igreja, ó Pai. Obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Sabemos que não somos merecedores, ó Deus, mas o Senhor tem dispensado sobre nós a cada instante a Tua graça e a Tua misericórdia, e somos gratos, ó Pai, a Ti por tudo, ó Deus, pois a Tua graça, ó Deus, é o motivo de não sermos consumidos, ó Deus. Obrigada pela Tua compaixão, meu Deus, para conosco. Toma este culto em Tuas mãos, ó Deus, a mensagem, ó Pai, que será transmitida, ó Pai, que o Teu servo, ó Pai, mais uma vez, seja inspirado por Ti, ó Pai, e tudo quanto ele falar aqui nesta noite, ó Deus, seja debaixo do Teu direcionamento e que ache lugar em nossos corações e que possamos, ó Deus, estar com a mente e o coração voltados para Ti, ó Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus que eu Te oro. Amém. Vamos louvar a Deus, 476 do cantor cristão. Vamos louvar ao Senhor com esse hino, peregrinando, vou pelos montes e pelos vales sempre na luz. Eu sei que os irmãos têm acompanhado, eu confesso aos irmãos que não tenho assistido muito jornal da TV aberta. As notícias que eu acompanho sempre mais pela internet e somente de alguns sites que a gente acredita pode confiar. Nós vimos o que aconteceu, alguns pastores até me falaram na abertura das Olimpíadas, e não sei se os irmãos acompanharam aquilo, né? Mostrou um cavalo branco, aí você vai para o livro de Apocalipse, de acordo com o que está no livro de Apocalipse, um cavalo branco e um cavaleiro branco, aquilo é uma representação do anticristo. Depois os irmãos viram que foi feito um verdadeiro deboche. É claro, não tem a ver diretamente conosco, aquela representação daquele quadro famoso chamado de A Santa Ceia, e fizeram aquilo ali com as figuras, aquelas figuras, e
alguém que representa o deus Baco, que é o deus da orgia, o deus da bebida, e tudo aquilo para profanar o cristianismo. Num ambiente que eles, inclusive, disseram que não poderia haver nenhuma espécie de demonstração religiosa. Foi proibido pelo COI que houvesse demonstrações religiosas, mas eles estão agora, perceba que cada vez mais claramente está se levantando a oposição contra o cristianismo. E os irmãos veem que esses eventos mundiais, eles estão se tornando cada vez mais e mais contrários as verdades estabelecidas nas Sagradas Escrituras e o cristão autêntico. Nós temos visto isso, irmãos. Então precisamos estar atentos, precisamos inclusive nos posicionar contrários mesmo contra esses ensinos, contra essas coisas. Se depender de mim, eu não vou assistir nada disso, não perco meu tempo. Tem outras coisas, né, que eu possa fazer. Eu acredito que boa parte das pessoas já estão assim, não sabem nem mais o que se passa, porque tudo está dentro de uma ideologia diabólica por trás de todas essas coisas. A igreja precisa estar atenta, precisa estar alerta a tudo isso que está acontecendo. Dito isso, vamos cantar esse hino, Peregrinando, Vou pelos Montes. Deus, assim que vivem aqueles que de fato temem e amam ao Senhor. Nós vamos orar, irmãos, mais uma vez. Creio que os irmãos estão recordando recentemente da nossa campanha em prol de missões estaduais. Lembram do tema? Fale ousadamente. E o Atos capítulo 18, verso 9, os irmãos lembram? E disse... Muito bem, graças a Deus. Sinal que os irmãos estão
recordando, né? Então vamos curvar nossas cabeças, orar em prol do avanço do Evangelho no estado de Minas Gerais, orar pelos missionários, orar em prol da nossa oferta. Boa parte dos irmãos já entregaram suas ofertas, outros acredito que vão entregar. Eu sei que foi um mês assim bem corrido, nós sabemos de tudo isso, irmãos. Desde antes nós já sabíamos que isso tudo iria afetar um pouco a nossa oferta, mas porventura alguém que ainda não entregou a sua oferta em prol de missões, a igreja sabe, os irmãos sabem do comprometimento da igreja em enviar totalmente os recursos que são depositados diante do altar do Senhor, para que outras pessoas nesse estado possam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É assim que a igreja, essa é uma igreja viva, que proclama a glória de um Deus vivo. É uma igreja que marcha confiantemente, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de cabeça erguida, olhando para a salvação na pessoa do Senhor Jesus, aguardando o seu encontro com Ele nos ares. Enquanto isso, nós prosseguimos pregando o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Não existe nenhuma outra coisa mais poderosa, irmão. Não é nenhum outro evento. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É Ele que transforma a vida, que muda corações, que dá perspectiva para os homens. Não são sistemas de governo, é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo que tira o homem da miséria espiritual, dos vícios, que restaura lares. É o Evangelho de Cristo. Clamemos a Deus pelo nosso dever. Só nós podemos proclamar. Essas nações que se intitulam poderosas, elas nada podem. Homens que se dizem poderosos, nada podem. É a igreja de Cristo, que tem como dever proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir à irmã Ilza, pedir que Ilza ore por aqueles irmãos que já contribuíram, outros que talvez ainda irão contribuir, e pedindo a Deus que Deus, Ele utilize os nossos recursos, irmãos, que pessoas sejam alcançadas através desses recursos que já foram ou serão enviados. Louvamos ao Pai por tudo que já aconteceu aqui, pelos resultados, pelas orações que colocamos diante do Senhor. Cremos, ó Pai querido, que o Senhor nos ouve e responde de acordo com a tua vontade. Neste momento, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela campanha de missões estaduais, ó Pai, pela oferta levantada, Pai querido. Agradecemos por cada irmão que vai contribuir. Ó Deus, te pedimos, ó Pai, por aqueles que ainda não procedem, se porventura, ó Pai, está com desejo de contribuir para a obra, que o Senhor esteja dando os recursos, ó Pai, para que eles possam também estar contribuindo para o crescimento do teu reino. Clamamos ao Senhor que esses recursos, ó Pai, arrecadados, que eles possam ser usados, ó Pai, para exclusivamente engrandecer o teu nome, para o sustento de cada missionário. Que o Senhor continue abençoando essa missão, ó Pai querido, cada missionário em cada região. Sustente, ó Pai querido, os teus servos, cada projeto, cada desafio, que o Senhor possa estar sustentando, ó Pai, e provendo para que tudo possa acontecer de acordo com a tua vontade. Sabemos que tudo é planejado para alcançar vidas para o teu reino, que assim, ó Deus, seja feito. Que essas vidas que irão ter o contato com a tua palavra, que eles possam, Deus, dar lugar em seus corações, crendo no Senhor Jesus como o único suficiente Salvador de suas vidas. Abençoe esta igreja, abençoe, Deus, os trabalhos que estão sendo feitos aqui. Que o Senhor continue nos sustentando, nos despertando para estar falando do teu amor, para estar, Deus, testemunhando de ti por onde andamos. Continue abençoando este culto, a tua palavra por meio da tua luz, abençoe o teu servo em direção desta igreja, e nós choramos em nome de Jesus. Amém. Nosso agradecimento aos irmãos aqui, louvado seja Deus por cada vida, pela fidelidade, pelo comprometimento, sempre fiéis no trabalho do Senhor, e tem que ser assim mesmo, graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Também agradecemos muito a Deus pelo acesso, né? A oportunidade que tem muitos que estão fora, estão morando em outras cidades, ou mesmo estão impossibilitados de vir aos cultos e podem acompanhar
através do canal da igreja, as transmissões. Então, que Deus abençoe grandemente esses irmãos que têm acompanhado as atividades da igreja. No próximo domingo, se Deus permitir, nós teremos nosso culto de ceia. Pela manhã, um culto administrativo, à noite, nosso culto de ceia. Então, oremos no decorrer dessa semana, com gratidão no coração pela obra que o Senhor realizou em nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, os irmãos, melhor, porque eu já estou, não é? Pedir que os irmãos se coloquem em pé. Vamos cantar o hino 96 do Cantor Cristão, depois eu vou fazer a leitura do texto sagrado. Abra sua Bíblia, irmão, lá para o livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 26 ao verso 31. Gênesis 1, de 26 a 31. É a segunda etapa. Estamos retornando ao livro de Gênesis de praticamente há um mês. No dia 3 de julho, nós fizemos uma mensagem no livro de Gênesis, e hoje estamos retornando à nossa sequência de exposições no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso de número 31, e vamos meditar sobre Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Aí nos diz assim a palavra de Deus: disse também Deus, aliás, verso 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente. E isto vos será para mantimento. E a todos os animais, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã,
e o sexto dia. Louvado seja Deus por sua bendita palavra. Pai amado, muito obrigado por estarmos reunidos em tua casa, por tantas bênçãos que nos tem concedido, pelos encontros que nós temos tido, pelas pessoas que têm participado conosco nesses cultos, têm ouvido o teu evangelho, irmãos que têm congregado, pela tua palavra que tem sido apresentada. Nós te louvamos por tantas bênçãos, te louvamos ontem pelos os avós, nós agradecemos pelos departamentos, o envolvimento de cada departamento na obra do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado constante do Senhor e te agradecemos, meu Deus, por tua santa palavra, pelo acesso que nós temos à mesma. E nós sabemos que para nos mantermos firmes nestes dias tenebrosos, só através das Sagradas Escrituras. Então, clamamos ao Senhor a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos compreender as verdades da tua palavra. Só o Senhor pode guardar esta igreja, Senhor, em todas as suas necessidades, todos os seus projetos. Só o Senhor pode fazê-la caminhar de tal forma que o teu nome seja exaltado e engrandecido. E nós, Senhor, caminharemos conforme o teu querer, e para isso precisamos conhecê-lo através das Sagradas Escrituras. Então, que a tua palavra ela encontre lugar em nossos corações e em nossas mentes. Eu oro ao Senhor em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu tenho repetido por diversas vezes a importância desses capítulos de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo de número 12, onde toda a fundamentação, tudo aquilo que nós precisamos para ter uma boa fundamentação com relação às doutrinas e com relação ao desejo de Deus para com o homem de forma em geral, nós encontramos nesses capítulos iniciais de Gênesis. E nós temos visto isso detalhadamente. Os irmãos perceberam que ele traz em si esses capítulos as doutrinas básicas, as doutrinas essenciais do cristianismo. Essas doutrinas elas são sistematizadas. Então, você tem a bibliologia, que é o ensino da palavra de Deus, ou o estudo da palavra de Deus, a teologia própria, que fala a respeito do próprio Deus, a cristologia, que fala a respeito de Cristo, a pneumatologia, que fala sobre o Espírito Santo de Deus. Enquanto nós vamos vendo isso, nas páginas da Bíblia, nós vamos observando a teologia bíblica, na proporção que os textos vão sendo nos apresentados, nós então vamos vendo essa manifestação e vamos compreendendo Deus, vamos compreendendo Cristo na criação, vamos compreendendo o Espírito Santo na criação. Então nós vamos tendo isso tudo vai ficando mais claro e mais evidente em nossas mentes e em nossos corações. Lembra que falamos sobre anjos? É difícil você falar sobre anjos. Então, no livro de Gênesis, nós temos como foi que surgiu o mal, já falamos. O mal surgiu quando, Deus criou todos os anjos bons e perfeitos. Como foi que surgiu o orgulho no coração de Satanás? Falamos sobre todas essas questões e ainda temos um outro assunto para tratar que ele desponta aqui, que é a respeito do homem em si. Como nós somos criados, qual o propósito da nossa criação e o que aconteceu. Então, é a antropologia, que fala a respeito das origens do homem. Então, é nas Sagradas Escrituras que nós encontramos todas essas verdades. Nós temos observado isso detalhadamente, versículo após versículo. Já vimos que no primeiro dia, os irmãos lembram o que Deus criou no primeiro dia? Deus criou a luz, não é? No segundo dia, Deus cria o firmamento, ele cria os céus. No terceiro dia, Deus cria a terra seca e os oceanos e toda a flora. Então, primeiro momento da criação, como um construtor que traz todo o material, e depois ele vai colocando todos esses materiais em ordem. É essa a ideia que nós vamos tendo nas Sagradas Escrituras. No quarto dia, ele cria o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus cria os seres aquáticos e as aves. E nós estamos no sexto dia. Já vimos a criação dos animais que vivem sobre a terra e estamos, de forma mais direta, detalhando a criação do homem.
Vimos como Deus, irmãos, fez muitas coisas nos chamam a atenção. Mas uma das que mais sempre me chama a atenção é a forma como Deus é grandioso naquilo que Ele cria. Ele cria uma quantidade enorme de animais, de peixes, de todo tipo de espécie, toda a fauna, a flora, riquíssima. Deus cria constelações, Deus cria todo o universo. Deus cria o sol, a lua, para que nos sirvam, irmãos, para estações. Olha, estamos passando pelo inverno, logo vem a próxima estação. Ele cria tudo isso para que a gente possa ter distinção de dia, de noite. Tudo isso Ele faz visando o homem. Todas essas coisas, de maneira grandiosa. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz assim: tendo conhecimento de que se existe uma criação, existe um Criador, não o glorificaram como Deus, não deram graças a Deus, então Deus permitiu que eles se distanciassem cada vez mais dele. Então ali nós temos o distanciamento. Qual é o distanciamento? Deus criou, e o homem, ao invés de dar glória a Deus, o homem virava as costas para Deus, passou a cultuar outros deuses. E de acordo com o que está em Apocalipse, cada vez mais e mais, o homem agora está falando afrontas para Deus. O Jesus é um Deus da bebida, é um homossexual. Ele está dizendo assim, os valores de Deus sendo totalmente distorcidos. O homem não apenas, irmão, chegou num ponto que o homem disse assim: olha, eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus. E agora nós estamos vivendo estamos no início, né, daquele período que o Apocalipse diz, que o homem se levanta contra Deus com blasfêmias. E essas blasfêmias elas já estão sendo percebidas a cada instante, na distorção de todos os valores de Deus e ofensas apresentadas diretamente para Deus. Nós não queremos nada, eles dizem, que lembre a Deus, que fale a respeito das coisas de Deus. Nós queremos viver longe e distante de tudo isso. Muito bem, então nós estamos observando agora a criação do homem. Dividimos esse texto em 4 etapas. O verso 26 e verso 27, a criação. E disse Deus: façamos o homem. É claro que depois no capítulo 2 nós vamos ver isso de forma mais detalhada. Mas aqui de maneira geral, Deus então apresenta que no 6º dia, só lembrando que cremos biblicamente que são dias mesmo de 24 horas. Eu tenho essa plena convicção, porque, mas e se esse dia foi 1000 anos? Você não tem como, determinadas coisas não podem acontecer num intervalo tão grande de tempo. Então, creio que de fato aconteceu. Mas por que algumas coisas já são velhas? Porque Deus quis criar assim. Um exemplo muito simples nas Escrituras é o exemplo do homem. Deus não criou uma criança para que crescesse, Ele criou um homem feito. Ele já criou, não é alguém já pleno. Deus fez assim. Então, Ele criou o universo dessa forma também, da maneira que Ele quis, da forma plena, da forma perfeita. É o que Deus fez, eu não sei o que Ele fez, eu sei que Ele fez. E isso faz toda uma diferença, não é? Então, no verso 26, no verso 27, fala a respeito da criação do homem. Depois, no verso 28, fala a respeito de que este homem deve se multiplicar, crescer e multiplicar. No verso 29 e verso 30, fala sobre o que o homem vai comer, qual será o tipo de alimentação, tanto do homem, da sua esposa, não é? Quanto de todos os animais. No verso 29 e 30 vai falar sobre isso. O que vai comer, qual é o tipo de alimentação. E depois, no verso 31, a conclusão. E viu Deus que isso era tudo muito bom. Viu Deus que era muito bom. Eu preciso recapitular com os irmãos, e até para fixar isso, porque nós sempre ficamos em dúvida com essa questão de imagem e semelhança. O que isso significa? E a expressão que vem no plural. Esse plural, de maneira bem clara, na minha maneira de enxergar, eu enxergo, irmãos, não apenas como um plural majestoso, ou como uma forma discursiva. Olha, nós faremos, nós... Não, porque Deus não usou isso anteriormente. Ele está usando neste momento para criar o homem. E isso me chama a atenção ou aponta para o fato de que em um só Deus subsistem perfeitamente 3 pessoas. Até esse momento aqui, nós não sabemos quem é a terceira. Mas nós já sabemos, porque o texto falou que o Pai está ali e o Espírito está ali.
Depois nós vamos percebendo, quando o homem peca, Deus disse assim: eu vou enviar um que vai esmagar a cabeça da serpente. E no decorrer das Escrituras, nós vamos vendo que vai ficando evidente quem é esse. Ele vai aparecer depois no escrito de Moisés, que ele é um homem superior a Moisés. Depois ele vai aparecer como Davi, ele é um rei, ele é um monarca. Então Cristo vai sendo revelado no decorrer de todas as Escrituras. Quando o tabernáculo é feito, nós vamos aprendendo quem é Cristo. Cada detalhe dele, ele é a luz, ele é o pão, todos os detalhes a respeito de Cristo. E quando Cristo chega, João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Bíblia ela já se revela e a revelação de Deus vai crescendo, e hoje nós já temos pleno conhecimento de todos esses detalhes preciosos. Então a Bíblia vai nos mostrando. Então quando o texto diz façamos, na minha maneira de ver, é muito tranquilo imaginar que é um plural majestoso, sim, pode ser discursivo, sim, mas eu penso que aponta para a Trindade, um Deus trino. Porque ele vai apresentar um argumento, é que ele vai apresentar uma união agora que vai fazer com que duas pessoas que são iguais na essência, mas são diferentes em funções, em atributos, em gênero, ele vai fazer com que essas duas pessoas se tornem uma só pessoa, exatamente com o que ocorre na Trindade, onde Pai, Filho e Espírito coexistem perfeitamente em uma só pessoa. Então parece ser muito lógico e muito claro também que ele use isso para demonstrar que ele está criando o homem e a mulher, e que através do casamento se transformam em uma só pessoa. Por isso ofende o caráter de Deus qualquer coisa que ocorra fora do casamento. E aí você olha para os nossos dias, nós vamos percebendo como o homem afronta a Deus quando ele faz qualquer coisa que vá ao encontro ou de encontro à vontade do Senhor. Então, imagem e semelhança. Eu já falei com os irmãos que essas duas expressões, como você entende uma expressão nas Escrituras? Você observa a etimologia da palavra dentro, como ele aparece. Você vai para um dicionário e essa palavra aparece, a repetição dessa palavra em outros textos aparece de tal forma. Então, você tem, a partir disso, uma ideia de como isso está aparecendo, qual é o significado, o que Deus quis dizer. Só que quando a gente olha para a palavra imagem e semelhança, ela aparece nas Escrituras em outros textos como a mesma ideia. É algo que aparece dentro da imagem e da semelhança. E no último momento nosso, nós observamos que para nós entendermos o que é imagem e semelhança, nós vamos perceber dentro do texto do que vai sendo desenrolado a respeito do que ele fala. Veja aí no verso 26, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele é a nossa imagem e ele é conforme a nossa semelhança. E ele vai dizer o que é imagem e semelhança. Na sentença seguinte, ele diz: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rasteja sobre a terra. Então ele vai dizer que Deus, ele cria, o homem não cria, Deus tem atributos, ele não passa esses atributos, né? A gente aprende isso assim de forma muito clara, muito evidente, atributos que pertencem só a ele, mas ele dá para nós, dá para o homem capacidade de quê? Deu para o homem, na sua imagem e semelhança, a capacidade de dominar, de administrar, de governar, de cuidar de toda a criação. Irmãos, nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. A inteligência artificial, e aí você pede alguma coisa e ela vai fazendo, mas alguém criou a inteligência artificial. A inteligência artificial, até o momento, ela não consegue se relacionar em determinadas coisas. Ela precisa ter uma palavra de comando e alguma coisa, então, vai surgir a partir do que foi dito. Mas Deus nos fez de uma maneira diferente. Nós não apenas podemos, imagem e semelhança, isso. Nós não apenas nos relacionamos e aprendemos a governar e dirigir. Não. Nós aprendemos também, na semelhança, a ter contato. Você vai olhar para o animal e vai dizer: olha, esse animal é tal nome. E você pode tocar no animal, passar a sua mão no pelo, e você pode tocar na areia, e você pode sentir. Imagem e semelhança fala exatamente disso. O homem, ele tem domínio, quando ele fala a respeito da imagem. Essa imagem foi distorcida por causa do pecado.
por isso, não é? O apóstolo Paulo, ele fala assim, e nós, como quem olha para um espelho, ali era um bronze polido, não tinha espelho como tem em nossos dias, e aquela imagem é distorcida. Mas ele diz assim, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo de glória em glória, de glória em glória. Aquela imagem não era uma imagem perfeita. Ele está dizendo, a imagem foi distorcida quando o pecado entrou. Mas Cristo vai fazendo com que o homem seja transformado à imagem de Deus. Ter a imagem de Deus, eu e os irmãos, quer dizer que nós temos os valores de Deus. Você percebe agora por que essas coisas que o mundo tem feito ofendem tanto o caráter de Deus? E quando nós estamos participando, isso ofende o caráter de Deus, porque nós somos imagem de Deus. Nós devemos refletir a imagem de Deus, e não a imagem do mundo, e não os valores do mundo, e não os prazeres do mundo. Quando eu trato o meu semelhante com raiva, ou com ira, ou com ódio, ou com maledicência, quando eu trato o meu irmão, olha, eu sou imagem, semelhança de Deus, eu sou imagem de Deus. Deus me fez sua imagem, e Cristo tem a cada dia restaurado essa imagem que o pecado contaminou. Então eu estou ofendendo o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Eu sou imagem de Deus. E a semelhança, a ideia é, olha a sequência do texto aí. Observe, os irmãos, a sequência do texto. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. Então ele vai repetir. A imagem de Deus os criou. Homem ou mulher os criou. E os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. O homem tem a habilidade de dominar. Então, aquilo que eu falei, não é? Você tem a imagem no sentido de características próprias e pessoais de Deus, e o homem tem, na sua semelhança, a capacidade de dominar, de governar, de dirigir e de também se relacionar com tudo que foi criado. Com tudo que foi criado. Então, a ideia de imagem e semelhança é essa que nos é apresentada aí nas Sagradas Escrituras. Então, algumas coisas, não é? A primeira delas aqui na criação é que fala a respeito de Adão. Adão, irmãos, a ideia é um nome genérico, é a ideia de raça humana ou de humanidade. A palavra Adão quer dizer isso. Mas ele vai usar logo na sequência duas expressões, macho e fêmea. Os irmãos perceberam? Zacar. E, eu não tenho nem como falar isso, essa expressão aqui em hebraico, não é? Mas é algo mais ou menos assim, nekbar. É algo mais ou menos assim. Então, ele cria macho e fêmea. Aí ele cria homem e mulher. Tanto o homem quanto a mulher têm imagem de Deus. A mulher não é inferior. E olha, o verso que nós lemos, criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e a mulher os criou. Aí diz assim, a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia é retrógrada, isso, aquilo, outro. Irmão, Deus diz assim, o homem e a mulher, eles foram criados à minha imagem e semelhança. Eles são iguais em essência, mas eles são distintos. Eles são distintos em funções. Eles são distintos biologicamente. O homem é distinto biologicamente da mulher. É claro, hoje está tendo discussão aí do que é uma mulher. Misericórdia. O que é um homem e o que é uma mulher? Não, mas porque tem homem que está dizendo que ele é mulher. E agora eles estão tentando definir o que é uma mulher. Porque senão um homem que se entende mulher, ele vai dizer assim, eu vou competir com as mulheres na natação. E aí nós sabemos, irmãos, sem nenhum problema, sem nenhuma espécie de ofensa, que o homem ele tem mais força física, evidentemente. É claro, tem muitas ressalvas, mas normalmente o homem tem mais força física. E na Bíblia, como é que você define homem e mulher? Homem e mulher é definido biologicamente. A biologia vai dizer, eles são iguais perante o Senhor, imagem e semelhança, mas eles são distintos, funções distintas, atributos distintos, não é? Gêneros distintos. Se você é mulher, mas se identifica como homem. Eu vi uma situação, no mínimo, não vou nem dizer inusitada, mas é uma verdadeira loucura que está acontecendo. A mulher que gosta de homem, mas que ela muda o corpo dela para parecer... Aliás, a mulher que gosta de mulher, ela muda o corpo dela para parecer uma mulher. Mas não é uma confusão, eu nem sei explicar, irmão. Eu nem sei explicar. Aí, no final, um homem que diz ser mulher, e aí depois, olha a confusão, nem eu sei explicar. Aí você tem um homem, uma mulher, não é? Com aspecto de homem, que estava grávido
pelo amor de Deus, não é uma loucura um negócio desse? É uma mulher, biologicamente é uma mulher, mas que se identifica com o homem que está grávida. E aí você olha para o lado, aí você tem uma mulher que é homem. Você já endoidou a cabeça de todo mundo, né? Eu nem vou tentar explicar, não adianta, né? Porque não tem lógica isso. Aí você vai para as Escrituras e diz assim, Deus criou a raça humana, Deus criou o Adão, aí de forma genérica, não é? Homem e mulher. Aí ele vai de forma distinta, macho e fêmea. Como é que você entende isso? A biologia vai dizer macho e fêmea. O homem não é, irmão, não é eu achar. Eu acho que eu sou um homem dentro de mulher. Eu sou uma mulher dentro de um homem. E você já percebeu que isso só não funciona com o pobre? O pobre não chega e diz assim, olha, eu acho que eu sou um rico dentro do corpo de um pobre. Vai lá comprar um carrão daqueles invocados dizendo que você é rico dentro de corpo de pobre. Não vai funcionar, não. Na cabeça de ninguém vai funcionar. Não vem com essa história, não, que não vai funcionar mesmo. Mas dizer que é uma árvore, que é um bicho... Irmão, eu assisti uma cena, mas é tanta coisa que parece ser brincadeira quando a gente conta, por isso eu evito até de contar. A mulher colocou um negócio assim, um bico, né? E ela entendia que ela nasceu mulher, mas que ela era uma gralha, uma espécie de uma ave. E ela ficava na praça, irmão, olha a espécie de coisa acontecendo no mundo que nós estamos vivendo. E ela dizia assim, eu sou uma gralha, e ficava lá. Jesus amado, ela precisa tomar Rivotril. Rivotril não, né? Acho que é alguma coisa mais forte do que Rivotril. Desculpe se depois me prenderem aí, vocês vão lá me visitar, porque o mundo está uma verdadeira loucura, as coisas que estão acontecendo no mundo. E sabe o que está pior? Você não pode falar mais nada. Você não pode dizer, porque senão você que é errado, você está falando errado, você está dizendo coisas erradas. E aquilo que Deus criou tão perfeito. O povo está saindo do Egito. No Egito se cultua tudo. No Egito, o faraó é Deus. No Egito, as estrelas são deuses. E aí, o Deus, ele está criando todas as coisas. E ele está dizendo que tudo pertence a ele. Depois ele diz assim, fui eu que criei o homem. Não é o homem que é Deus. Não é o homem que se governa. Fui eu que criei. Façamos o homem a imagem e semelhança. O homem tem uma função, administrar tudo aquilo que Deus criou. Então, lembra disso, não é? Igual valor, distintos, iguais em essência, distintos em funções, em aptidões e em gênero. Isso é claro nas Escrituras. A biologia que determina o gênero. Não é a sociedade, não é a própria pessoa. Olha, eu acho que eu sou isso dentro daquilo. Não, irmão, não é nada disso. E o que vai acontecer, nós vamos ver. Ele vai criar um homem que se completa com a mulher e uma mulher que se completa com o homem. Nós vamos ver isso no capítulo 2. E serão os dois uma só carne. Então, nós temos isso aí. A segunda coisa importante que o texto vai mostrar para nós, verso de número 28, é a segunda divisão. A primeira divisão aí nós já observamos, né, a criação. Agora, olha o verso de número 28. Diz assim, Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, aqui nós temos a multiplicação. Deus abençoou. A multiplicação, a capacidade de criar ou de nascer outro ser humano, ela vem quando o casal, macho e fêmea, eles se unem em casamento e então vai surgir, vai nascer dessa união uma criança, um ser vivo. Deus não vai, a cada novo nascimento, recriando, dizendo, olha, eu estou criando. Não. Ele criou homem e mulher e ele agora, através da união desse casal, vão nascer, inclusive é bênção. Então, lembra aí para quem vai casar, ou para quem já é casado, reproduzir é bênção de Deus. Os casais não estão querendo ter mais filhos, né? Antigamente as famílias tinham 6 filhos, era pouco, né? De 6 para lá. Alguém aí é de família de 6 filhos para lá? Olha aí, que bênção, né? Diversos irmãos, né? A minha família já foi de 3 para cá, 3 irmãos, né? E tinha famílias aí que a gente escuta, 10 pessoas, não é? 11 pessoas, famílias grandes.
Hoje, casa já fala assim, olha, um só e olhe lá, não é? Olhe lá. 2 e tal. Então, nós vemos aí que reproduzir a imagem e semelhança de Deus é algo maravilhoso dentro das Escrituras. Criou, pois, Deus o homem, macho e mulher o criou. Então, ele cria imagem e semelhança. E é dentro do casamento que essa imagem e semelhança ela vai ser reproduzida para ser instruído de acordo com os propósitos de Deus, de acordo com os valores de Deus. Então, na multiplicação, nós percebemos isso. A segunda coisa, ele diz para multiplicar. Não é nem para somar, não é? É para multiplicar. Multiplicar é diferente de somar, né, Charles? Cadê o professor de matemática? Multiplicar é mais, não é? Bem mais do que somar. E a ideia é crescer mesmo, irmão, viu? Povoar toda a terra. Você já povoou toda a terra? Você já percebeu que a gente tem escutado muito a respeito de falar assim, precisa diminuir a quantidade de pessoas que existe no mundo? Já viu isso? E isso tem sido muito divulgado. E é curioso isso. Eles estão dizendo que a quantidade de alimento não dá para manter as pessoas. Na verdade, nós sabemos que não é esse o problema. O problema é a ganância do próprio homem, que ele prefere investir em outras coisas e prefere destruir vidas. Aí você vê quanta a Bíblia fala, não é? De fome, de guerra, de pestes. E nós estamos vivendo isso, viu, irmão? Vai intensificar, não é o fim, não. Isso aqui é o final do princípio das dores. Então, todas essas pestes que nós já estamos vendo, só essas semanas anteriores, praticamente quase todo dia, a motinha passando, falando, olha, a família lutada. É ou não é verdade? É verdade. Então, isso não era como está acontecendo de forma tão direta em nossos dias. Enquanto o homem está dizendo, vamos diminuir, que tem muita gente, Deus disse assim, é para crescer, é para multiplicar e para povoar toda a terra. Para povoar toda a terra. A outra coisa importante que ele diz aí é que o homem é responsável pelo gerenciamento de tudo o que foi criado. Ele sai do Egito, então os animais são adorados. Agora, olha Deus ensinando corretamente para o seu povo. Lá no Egito adora o gato, adora o cachorro, adora a vaca, adora todo tipo de coisa. E aí ele vai percebendo, o homem foi criado, coroa da criação, e é o homem que administra tudo isso. Não são eles que devem ser adorados. Adorado deve ser aquele superior que criou todas as coisas, tudo quanto existe. Então ele vai mostrando isso aí para nós, não é? Dizendo assim, o homem, ele é responsável, ele vai dominar, ele vai governar sobre toda a criação. Ele tem a capacidade, só o homem tem essa capacidade. O que eu já falei para os irmãos, né? É um mundo na sua... A ideia de preservação. Você percebe como existe muita demagogia, hipocrisia em muitas falas? Porque eles dizem assim, percebe? Eu digo assim, nós somos frutos da evolução, nós somos... O homem é só um animal, não existe Deus. Você tira todos esses valores, tudo isso que nós estamos falando. Aí diz assim, vamos preservar o mundo. Para que você vai preservar o mundo se você morreu e acabou? Qual é o valor que tem nisso? Se você morreu e não vai prestar conta, para que você vai preservar? Vamos acabar com tudo. Se acabar é melhor ainda, porque eu vou desfrutar. Ele está dizendo assim, você desfruta de tudo que você quiser. Aí depois vem de forma hipócrita, dizendo assim, vamos preservar a Amazônia. E por trás eles estão querendo comprar a Amazônia para poder tirar ouro de lá. Vamos preservar os índios, só para aproveitar as riquezas dos índios. Hipocrisia, irmão, sem limite. Só quem entende mesmo os valores são os cristãos. O cristianismo é que faz você entender os valores. Você vai chegar assim, eu não vou matar isso aqui por esporte, eu não vou matar esse passarinho, um bichinho tão bonitinho lá cantando. Matar só para matar, se for para se alimentar, tudo bem, não é? Mas não, matar só por matar, para ver cair, para ver tombar. Não, o cristão autêntico, ele sabe disso. Ele não vai judiar, mesmo de um animal que foi criado para servir de alimentação, ele não vai judiar, ele não vai fazer, porque ele sabe que Deus criou e Deus disse assim, olha, você vai governar, você vai administrar.
Só o cristão autêntico vai olhar verdadeiramente para toda a beleza que existe na criação e vai dizer, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, foi Deus quem fez. E nós encontramos todos esses princípios aqui dentro desse texto, irmãos, muito claro aí. Os irmãos já viram, como eu falei, da hipocrisia, da demagogia desse pessoal? Eles dizem assim, vamos nos reunir em tal lugar. Aí eles vão naquele avião, cada um tem o seu avião particular. Ele está dizendo assim, o carro popular gasta muito combustível, a moto do pobre gasta muito combustível. Aí cada um tem o seu avião particular, daqueles grandão que gastam um tantão de combustível. Aí cada um vai no seu avião, aí ele diz assim, vamos resolver o problema das pessoas, acabando com o combustível fóssil. Pelo amor de Deus, que hipocrisia miserável. Só entende verdadeiramente, irmãos, os valores de preservação aquele é o cristão autêntico. O cristão autêntico ele conhece. Não vou ficar gastando água, jogando água fora, até porque a água está cara. Eu não aconselho ninguém a jogar água fora, aí, abrir torneira e ficar gastando água, não, viu? A água está muito cara, não é? Dá até para a gente perceber um problema gravíssimo. Alguns anos atrás, a água era bem mais barata. Você só pagava o serviço. Você não pagava pela água. Hoje você paga pela água, você paga pelo serviço, você paga pelo imposto e um monte de coisa lá vai, não é? Mas o cristão, ele sabe disso. Ele não vai fazer isso. Pelo menos eu cresci assim. Minha mãe sempre falava, né? Olha, não gasta água. Não é verdade, irmão? Que eu falo assim, parece que isso é coisa só de doido, de gente baiano, que é meio atrapalhado da cabeça. Mas é verdade, irmãos. Esses são valores que o cristão tem, que ele preserva. Não as pessoas sem Deus. E aí a demagogia em nossos dias. E você percebe uma coisa que nos choca? Porque aqui nós vamos percebendo valores de Deus. E vamos percebendo que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quem é que preserva esses valores de Deus? Aqueles que conhecem verdadeiramente o Deus que falou isso. Aí eu digo assim, eu vou votar na ideologia que eu quiser. Isso é diabólico, você me perdoe, mas é inadmissível. Eu vou votar em candidatos que são favoráveis ao casamento de 2 homens, de 2 mulheres. Você percebe? Isso é incredulidade. Me perdoe, eu não estou querendo ofender, não estou dizendo que ninguém, não estou querendo dizer isso. Mas é tão contrário, é tão antagônico, que não tem como você imaginar assim, olha, eu amo a Deus, eu sigo os valores de Deus, eu estou dizendo assim, mas todas as outras coisas são todas boas e elas devem ser seguidas e devem ser observadas. Você percebe, irmão? Isso não tem a ver com o cristianismo autêntico. O cristão autêntico, ele sabe assim, qual é a ideologia. Pode ser boa pessoa, mas qual é a ideologia que está na mente dele lá por trás? Ele preza pelos valores de Deus ou ele acha tudo bacana, todas as coisas que estão acontecendo aí? Não vou votar só porque chega aí dizendo que é gente boa, não. Vou ver qual é o partido que essa pessoa está associada, está ligado a coisas que ofendem o caráter de Deus, não servem para mim. Então, o crente, o cristão, ele tem valores, ele tem princípios, e ele zela por esses princípios. E você sabe por que há esse levante tão grande para acabar com o cristianismo? Você sabe por que as Olimpíadas fizeram isso? Porque, de fato, o que eles querem é acabar e destruir os valores, porque é o cristão que tem valores. O cristão mantém os seus valores, ele guarda os seus valores. E muitos que mesmo, muitas vezes, não se identificam como cristãos, mas eles foram instruídos pelos pais, pela mãe. Aí ele pode até não se identificar como um cristão, mas ele sabe de determinados valores e ele preserva. Minha mãe fazia assim, meu pai ensinava assim. Então, nós precisamos estar bem atentos e valorizar as verdades que a Sagrada Escritura diz, porque senão nós corremos o risco de dizer que somos uma coisa, mas agimos totalmente diferente daquilo que nos é apresentado. Existe uma expressão dentro da teologia reformada que eu acho que tive o primeiro contato, eu não me lembro de já ter lido alguma coisa antes, mas esse assunto ele aparece, é chamado de mandato cultural. O cristão autêntico é ele que influencia toda essa criação. Ele governa, Deus criou o homem para governar, para administrar. Então ele vai nesse governo de tudo aquilo que foi criado, no contato com as criações e com tudo, no contato de um para com o outro, o ensino de Deus é a cultura de Deus que vai influenciando a cultura local. E hoje a gente chega nos dias que a pessoa diz assim, não, você não pode determinada cultura, isso é cultura, não tem nada a ver, não. Olha, a cultura ela é regida a partir daqueles que amam a Deus. É o cristão, irmãos, que influencia o mundo e não o mundo que influencia o cristão. Se nós amamos o mundo, nós somos inimigos de Deus.
Somos nós que influenciamos, porque nós olhamos para os valores de Deus. Nós preservamos os valores santos do Senhor. As duas últimas etapas aqui, eu penso que são mais rápidas. Verso 29 e o verso 30. Observe aí, mantenha a sua Bíblia aberta. Isso é importante nas Escrituras, até porque alguns têm dúvida. E disse Deus, verso 29, isso mesmo. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente, isso vos será para mantimento. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, o homem e a mulher eram vegetarianos, não comiam animais. Eu vou viver hoje como Deus criou. Você pode fazer isso, mas isso mudou, tá bom? Deixa eu terminar essa etapa, depois eu falo a respeito disso. E não era só o homem, não. Olha mais aí, verso 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. O leão, naquele período, ele comia só erva verde, só fruto. Não tinha, eles eram, nem os animais eles se alimentavam de outro animal. E assim se fez. Então, quando Deus criou o homem só se alimentava dos vegetais, inclusive os animais de forma em geral, só se alimentavam de vegetais. Isso vai mudar a partir do capítulo 3, quando o pecado entra no mundo, alguma coisa vai mudar. Tá certo? Isso vai mudar, principalmente depois no capítulo de número 9. Você quer acompanhar capítulo 9 de Gênesis, verso 3? Esse texto aqui fala depois do dilúvio. Após o dilúvio, olha o que vai acontecer. Gênesis 9, verso 3. E tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Você percebeu? Olha, no princípio era só vegetais. Agora, depois do dilúvio, mudou a dieta do homem, mudou, dos bichos mudaram. Agora as coisas mudaram. A partir logo após o dilúvio, houve uma mudança na dieta. E aqui você percebe uma coisa interessante, é importante isso. Você percebe, irmão, que Deus está tratando o homem como a humanidade. Então, o homem, de forma geral, ele vai se alimentar de todos os animais. Aí depois você vai para o livro principalmente, de Levítico, quando vai dizer que Deus tem uma aliança com o povo seu, e ele diz assim: vocês não vão comer determinados tipos de animais. Então, essa aliança é com a nação de Israel. Essa aliança com a nação de Israel diz que eles não vão comer animais que são imundos. Eles não vão comer determinados tipos de répteis, insetos. Aí você olha para o povo chinês que come até aquele passarinho quando termina de nascer. Você já assistiu aqueles vídeos? O chinês pega aquilo e acha a coisa mais natural, pega e come ali aquele negócio. Interessante, não é? Eu nunca comi, não. Pastor tem condenação de acordo com as Escrituras? Não. Mas se você não está acostumado com uma dieta dessa, eu sugiro você não comer, porque vai lhe fazer mal, tem certeza, né? Eles comem, ou alguém come, porque está acostumado com isso aí, tá certo? Mas eu não aconselho ninguém a comer. Então, Deus fez uma distinção com o seu povo. E agora você vai, como nós temos observado no capítulo 10 lá de Atos, Deus vai dizer que a igreja, os judeus que se converteram, eles não precisam ter uma dieta diferenciada. O lençol descendo, ele diz assim: todo tipo de animal, mata e come. Não, Deus, como é que eu vou comer aqui essas coisas imundas? E Deus diz: não pode chamar de imundo aquilo que eu santifiquei. E ali, então, irmão, não tem mais diferença da dieta. Por quê? Porque os gentios, eles comiam de todas as coisas. Quem não comia? Os judeus. E agora, os judeus, a igreja é chamada a comer, a participar. Aí você percebe, fica claro aí, que não tem essa distinção. Olha, você não pode comer carne de porco, você não pode comer costelinha. Uma farofa que faz, dona Joana, aquela farofa que faz, eu não sei, não lembro o nome aí de um feijão, eu falo farofa de forma geral, né? Andu, meu Deus, feijão verde com costelinha de porco, é gostoso aquele negócio. Você não pode comer. Bacon no lanche você não pode comer. Meu Deus do céu, quem disse isso?
por Jesus Cristo. E a pessoa fica lá enganando, querendo enganar os outros e se enganar, porque na verdade a gente nem sabe. E ele diz assim: não, eu só não posso comer se eu souber que alguém fez. Aí eu não vou nem perguntar, porque se falar eu não posso comer, mas se não falar, então eu vou comer. E eles já vão pegando e comendo e dizendo assim: você tem que fazer, pelo amor de Deus, irmão, não tem nada a ver com isso. Depois nós vamos falar sobre o sábado. Na próxima etapa a gente fala sobre o sábado. Então, de maneira rápida aqui, não é? Nós vemos esses detalhes. E a última coisa: e viu Deus, verso 31, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e o sexto dia. Deus criou o homem, a mulher, macho e fêmea, e agora ele se voltou, e ele viu que tudo era muito bom. Sabe uma coisa que nós temos esquecido, irmãos? Nós temos nos esquecido de fazer o que Deus fez. Eu e você, nós precisamos olhar para a criação e nos lembrar: olha como é bom, olha que grama bonita, olha que árvore linda. Aí você para e fica admirando. Eu passei esses dias aí, o sol, né, estava descendo, aí estava um vermelho lindo, olha que coisa linda. Hoje eu vi uma estrela, parece que é Vênus, é o planeta que aparece primeiro aí, né? Cadê as minhas professoras de biologia e geografia aí, né? É Vênus que aparece, né? Eu falei: olha lá, o planeta Vênus ali, aparecendo ali, olha que coisa linda. Irmão, eu e você, nós precisamos admirar, porque Deus, ele termina a criação e ele diz: e viu Deus que era muito bom. Olhar para as coisas que foram criadas por Deus, e nós temos um momento de contemplação, contemplar as coisas criadas por Deus e dizer: Deus, que coisa maravilhosa. Porque senão a gente só tem tempo para queixar, e nós esquecemos como Deus fez tudo perfeito. E quando desfrutar de alguma coisa, você plantou, o que tem lá na sua roça? Banana? Pense em outra coisa aí, pastor, tanta coisa boa, né? Banana também é bom, não é? Mas tanta coisa boa que tem lá na roça que Deus, você fala assim: oh Deus, como isso é bom. E é bom mesmo. Oh Deus, eu te louvo, que coisa maravilhosa. Contemplar, desfrutar e louvar a Deus. Oh Deus, que coisa maravilhosa. Quando a gente está com sede, toma água, né? Eu não vou tomar agora para você não ficar também com sede, só por isso. Senão eu ia fazer, se eu fosse um outro pastor, né? Eu até ia fazer, mas não vou fazer para você não ficar com vontade de tomar água aí e eu ficar criando fígado em você, tá certo? Mas, irmãos, a gente precisa dizer assim: olha que coisa maravilhosa, como Deus é gracioso. Que Deus maravilhoso. Se você tem seu sítio, sua roça, ou se você tem as suas plantas, você chega, ô planta bonita, não é? Ou que animal maravilhoso Deus que fez, que Deus bondoso. Então, lembra disso, não é? A criação, contemplar, desfrutar e louvar a Deus pela criação. Deus nos ensina isso. E nós que somos imagem e semelhança dele, devemos preservar isso. Vamos orar para nós encerrarmos? Curva a sua cabeça. Agradeça a Deus por quem ele é. E agradeça a Deus, irmãos, pela forma como ele nos fez. Deus nos criou à sua imagem e nós temos a capacidade de perceber, nós temos a capacidade de administrar, de governar toda a criação, nós temos a capacidade de perceber como as coisas são bonitas, como elas são belas. Se você olhar para a inteligência artificial, ela pode, se você programar, definir determinada coisa, se é bonito ou se não é bonito. Mas nós podemos olhar e enxergar a beleza de uma pessoa idosa, pelas atitudes dela, pelos valores dela. Nós podemos enxergar a beleza de um esposo, de uma esposa que está amadurecendo, não porque é o padrão apresentado pelo mundo, mas são os valores que aquela pessoa tem preservado. Nós podemos olhar para a criação de Deus, para um pássaro, para um animal, para uma planta e perceber a beleza. Deus nos fez imagem dele e semelhança dele. E a outra coisa importante de nós orarmos é para que nós zelemos por esses valores de Deus. Os teus valores, Deus, eles são apresentados na tua palavra e nós precisamos zelar por eles. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos por teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos, meu Deus, porque muitas vezes nós vivemos toda a nossa vida cristã e nem sempre nós nos lembramos de como o Senhor é gracioso através de tudo que criou, da maneira como o Senhor fez tudo isso, o céu lindo que eu achei ontem, o planeta que eu pude contemplar, tudo o Senhor criou para que eu pudesse
olhar para Ele e perceber a glória do Senhor, o poder do Senhor, a Tua majestade, Pai. Glorifico, exalto e bendigo o Teu nome por quem Tu és, Pai amado, e pelas Tuas obras de criação, Pai querido. Ó Deus, e bendigo o Senhor, porque sendo um Deus tão grande, tão poderoso, infinito, eu que sou um pecador miserável, condenado à morte, o Senhor veio e me resgatou. Mandou que o Teu Filho morresse em meu lugar. Ó Deus, que se alguém porventura não entende isso, possa entender, Senhor. Sair daqui ou de onde estiver, entendendo, meu Deus, e entregando a vida ao Teu Filho Jesus. Leva-nos em paz aos nossos lares, eu oro ao Senhor em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos, a atenção dos irmãos. Com oração em silêncio, irmão, nosso culto está encerrado.